Muito bem. Aqui na placa da fonte desse televisor Philips, temos essa etapa de entrada aqui, né? Então, alguns capacitores de filtro, né? Algumas bobinas de filtro também, né? Toda essa parte de filtro é por 60 Hz. Depois nós temos aqui a ponte retificadora, que vai retificar a tensão de entrada da rede, né? Seja ela 127 ou 220 volts. Então, em cima entre o polo positivo dessa ponte retificadora e o polo negativo, nós deveremos ter algo em torno de 160 volts para a rede 127, um pouquinho mais talvez, tá? E em torno de 300, 310 volts ali, 311, 310 volts para as redes 220 volts, tá? Então, onde é 220, você vai ter uma tensão aqui um pouquinho maior que 300 volts. Se for 127, você vai ter uma tensão nesse capacitor, né, nesses terminais, né, positivo e negativo da ponte retificadora, em torno de 160 volts, tá? Nós temos os capacitores de filtro. Prosseguindo aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui alguns componentes da fonte chaveada, da fonte standby, né, da fonte principal, né, que alimenta todo o televisor, o driver de LED do televisor. Temos aqui dois transformadores do tipo chopper, né, o menor e o maior. Provavelmente o menor é do standby, tá? Daí nós temos do outro lado, ó, aqui parece um transistor, um MOSFET, coisa parecida, mas na verdade são dois diodos, né? Se você pegar a datasheet, olhar no esquema, são dois diodos que estão fazendo a retificação da tensão alternada, né? Transformando em contínua, que depois é filtrado pelos capacitores, né? E ele vai entregar nesse conector aqui as tensões. Não somente aqui, tá, pessoal? Como aqui nós temos também esse outro transformador chopper, que vai gerar tensões de 12, 24 volts, tá? O 24 volts para alimentação dos drives LED, né? Alimentação do painel de LEDs aqui. É tudo controlado. Essa placa aqui, além de ser uma placa de fonte, ela também é a placa do driver, tá? Nós temos aqui alguns retificadores, né? Alguns retificadores para alimentação dos LEDs, porque aqui sai 24. Então, é necessário se aumentar essa tensão. E aí, por isso nós temos um circuito que vai fazer isso também, né? Gerando tensões aí de 60, 70, 80 volts, dependendo aqui, né? Para alimentação do painel de LEDs, tá? Então temos essa parte. Só que essa fonte aqui, pessoal, ela só vai funcionar se tiver a fonte standby funcionando e se ele receber o comando on-off da placa principal, tá? Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando não funciona é nesse conector aqui, ó, localizar a tensão standby, tá? Aqui nós temos a tensão de 5,2 volts. Essa provavelmente é a tensão standby, tá? Porque é nessa faixa de valor ou é 3,3, tá? E aí nós temos que ver se essa tensão está chegando aqui. Primeira coisa a fazer é isso aí, tá certo? E se a tensão não está chegando aqui, pessoal, 5,2 volts não tem, aí você já pode vir direto aqui para essa ponte retificadora e testa aqui em cima a tensão que eu falei anteriormente. Tem a tensão aqui, então toda essa etapa de entrada está boa. O capacitor está filtrando, então você vai verificar se está chegando tensão no circuito PWM da fonte standby. Se você seguir aqui, né, o bom é sempre olhar no esquema eletrônico do aparelho, não adianta querer deduzir tudo de cabeça, pessoal, a não ser que você tenha um bom conhecimento de eletrônica desse tipo de TV, né, ou desse tipo de segmento de eletrônica, né, porque às vezes você pode ser um bom especialista na eletrônica automotiva e não conhecer nada de TV, aí você não vai saber quem é quem, tá certo? Aí você precisa do esquema eletrônico para estar se situando. Mas aqui, pessoal, eu já dei uma olhada no esquema, tá? Esse circuito integrado aqui é um circuito integrado que controla o PWM, né, que vai chavear esse transformador chopper e que vai entregar a tensão aqui para ser retificada e os 5,2 volts que vai para lá, tá? Então, primeira coisa a fazer, temos que verificar se está chegando tensão nesse circuito integrado, se ele está sendo alimentado, se ele tem a tensão de disparo, a tensão que faz ele funcionar no momento que liga a televisão, né? E aí se a fonte está oscilando, está gerando tensão de alimentação para o pino dele também, tá? Tudo isso é bom fazer com o apoio do esquema eletrônico, tá? Do esquema eletrônico. Até mesmo para pegar o datasheet desse circuito aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar testando se tem a tensão de 5,2 volts ali ou não. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o televisor já, né? Preparado para medir a tensão de 5,2 volts. Eu vou conectar na tomada aqui o aparelho, tá? E vamos verificar a tensão lá no 5,2 se nós temos ou não, tá? Acabei de conectar na tomada. Vamos medir a tensão de 5,2 aqui.
O pino 2 e o 3 desse conector aqui é o mesmo valor de tensão, tá? Os 5,2 volts não tem tensão nenhuma, né? Como a gente pode estar verificando aqui. Então significa que a fonte standby não está funcionando. Vamos para a etapa de entrada agora, tá? Muito bem, pessoal. Aqui nós temos, conforme expliquei, já toda essa etapa de entrada, né? Vamos pular toda a parte de filtro, proteção e tal, e vamos direto aqui, ó. Aqui é o polo negativo da ponte retificadora, né? Aqui, ó, do lado de cá, o polo negativo. E do outro lado, o polo positivo, tá? Vou medir com bastante cuidado com vocês aqui. Já podemos perceber que nós temos aqui 321 volts, tá? 322, ó. Indicando para nós que toda essa etapa de entrada está boa, né? Inclusive esses capacitores de filtro estão funcionando, estão filtrando a tensão. E agora nós vamos ter que testar a etapa do PWM, tá? Muito bem, pessoal. Aqui nós temos o circuito integrado PWM. E seguindo pelo esquema eletrônico, nós temos esse diodo aqui, ó, que vai fazer a retificação da tensão de entrada, que está boa, a gente já viu, né? Aí nós temos 3 resistores aqui, ó, de precisão, esses 3 resistores azuis aqui, ó, né, que eles vão fazer a divisão da tensão para fazer o start do SERI, tá? Então aqui no pino 2 eles vão detectar a tensão de entrada. E vamos verificar, aqui ó, vamos pegar aqui no diodo, né? Vamos pegar aqui no diodo negativo, já estou colocado aqui a ponteira negativa no diodo. E vamos pegar, ó, uma tensão positiva que vai sair desse diodo aqui, ó, tá? Retificação. Ó, nós verificamos que sai 125 volts aqui, ó. Então tá ok, tá? A tensão DC, 125 volts. Ele vai passar por cada resistor aqui e ele vai dando queda de tensão, tá? Então a gente percebe, ó, que nesse último resistor aqui, ó, ele sai uma tensão de 6,21, que é justamente a tensão que tem que chegar no pino 2 aqui, ó, do circuito integrado, ó. Tá aqui, ó, a mesma tensão que chega no pino 2 do circuito integrado, indicando que tem tensão presente. E a partir dessa tensãozinha aqui, ele começa a funcionar, dá uma oscilada no, né, faz com que o chopper dê uma oscilada, e com isso ele gera uma tensão, né, que vai ser retificada por esse diodo aqui, ó. A gente percebe que nós temos aqui uma tensãozinha somente de 2,7, deveria ser uma tensão bem alta aqui. Então já estamos verificando que aqui não tem uma tensão adequada aqui, ó, na saída do diodo. Ou seja, esse chopper não está funcionando corretamente, não está oscilando, né? E nesse circuito integrado aqui, pessoal, o pino 5 dele aqui é o VCC, tá? Tem que ter uma tensão aqui, ó, aqui está tendo 9,49, tá? O multímetro está um pouquinho ruim de ver, mas é 9,49, tá? A tensão aqui deveria estar, tem que ver o datasheet depois, pessoal. Que é uma tensão que vai vir aqui da oscilação. Então nós temos a tensão chegando aqui na partida, tá tudo ok, porém o circuito não está funcionando. Então o que pode ser o defeito aqui, pessoal? Pode ser o próprio circuito integrado que tá danificado, mas antes dele nós temos aqui, bom, o diodo a gente viu, né, que está saindo uma tensãozinha baixa, mas tem que testar. Tem que testar esse diodo, testar os capacitores de filtro, né? Nós temos o capacitor de filtro menor, capacitor maior que alimenta o VCC. Nós temos aqui um fotoacoplador que joga a tensão de retorno. Se tiver algum problema nele também, né, no fotoacoplador. Na etapa de saída nós temos um controlador de tensão que também pode fazer com que essa fonte não funcione, tá? Então são várias coisinhas nessa etapa que tem que ser analisado, tá, pessoal? Mas eu vou dar um macete para vocês aqui com relação a um teste mais prático que você pode fazer antes de sair testando fotoacoplador, capacitor, diodo e por aí vai, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui. Vou desligar o equipamento da tomada. Mesmo desligando da tomada, tá? Os capacitores ficam carregados com a tensão, então você pode levar choque, pode danificar o teste também do aparelho aqui, quando vai testar. Então é interessante você pegar, como eu faço aqui, ó, 2 resistores em série, né? Aqui, ó, 2 resistores em série ligados a um cabinho, né? Os cabinhos aqui sucateado, né? Então eu vou fazer o seguinte, está desligado da tomada, eu vou pegar aqui, ó, no polo negativo do diodo e no polo positivo do diodo e vou colocar esse circuito que eu fiz aqui, que é um descarregador, tá, de capacitor. Interessante, tá? No curso a gente ensina bem sobre isso aí, né? Então eu descarrego ele aqui, verifico com o multímetro se realmente está descarregado, né? Então percebo que a tensão está bem baixinha, 2,8, era para ter 300 aqui, já descarregou, tá?
Então, olha só, pessoal, aqui no circuito integrado, tá? No circuito integrado do PWM, nós temos que saber a pinagem, tá? Então, o pino 1 é a saída do iSense, né? Que vai para o resistor, o resistorzinho, para fazer o controle da corrente lá de saída, tá? É muito importante essa etapa aqui também. Só que a gente já sabe que ele não está funcionando, tá? Mas a gente pode fazer um teste da seguinte maneira, pessoal. Verifica qual que é o negativo, qual que é o ground aqui, né? Nesse caso, do integrado aqui, ó, é o pino 3, tá? Que é o ground dele aqui, ó. Mas antes disso, ó, vamos posicionar nosso multímetro para medir continuidade, tá? E olha só, sabendo que o pino 3 é o ground, né? O pino 3 é o ground, posicionamos a ponteira preta no ground, a ponteira vermelha no pino 1, que é o pino que sai o iSense. Ó, ele deu um valor de resistência de 1,5, tá vendo? Vamos encostar uma na outra para ver aqui, ó. Ó, aqui é 0,5, né? Ó, vamos ver aqui direitinho. Tá? Tem um curto. Agora daqui para cá, nós percebemos que do ground para o pino 1 existe uma baixa resistência, tá? Isso não está errado, pessoal, porque o resistor do iSense é um resistor de baixo valor, tá? Isso não quer dizer nada, nesse caso aqui, tá? Se tivesse aberto, tá? Se fosse ao contrário, se ele estivesse acusando, por exemplo, um alto valor de resistência, aí poderia ser o resistor iSense aberto aqui, tá? Esse resistorzinho aqui, ó. Que é o resistorzinho ligado ao source interno aqui que aqui dentro nós temos um MOSFET, tá? Então indica que esse resistor está funcionando e que tá ok. Agora o pino 2 é onde nós temos aquela tensão de entrada, né? Que faz o start dele também. Nós vimos que está normal, né? Mas vamos testar aqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui, ó, o pino 2, né? Não tem nada, ok? Agora, no pino 4, pessoal, é onde nós temos a tensão feedback, tá? Feedback ali, ou a proteção OVP, né? Isso a gente vê lá no datasheet e vê pelo esquema eletrônico. Aqui não pode dar curto com terra, né? Vamos ver. Olha só, deu um valor de 12 ohms aqui, tá? De 12 ohms aqui. É uma resistência muito baixa, tá? Inclusive, se nós colocássemos em diodo aqui, ó, selecionássemos uma escala para semicondutores aqui, ó, estamos de diodo, vamos ver o que vai dar aqui. Ó, ele dá um baixíssimo valor do ground, do pino ground para o pino 4. Isso não poderia acontecer, pessoal. Isso é praticamente um curto que está tendo aqui, certo? Então aqui nós já temos uma falha, tá? Essa falha que está acusando aqui do pino feedback pode ser proveniente desse fotoacoplador, que está ligado a ele aqui, tá? Pode ser do transistor do fotoacoplador em curto aqui. Então temos que ser testado, né? E como é que eu faço um teste para saber? Eu posso simplesmente abrir o terminal aqui, tá? Eu abro o terminal de soldo, né? O terminal 4 aqui do CI. E tirando a solda, verifico se o curto continua na placa. Continua. Se o curto continuar na placa, significa que é outra coisa que está em curto. Provavelmente pode ser o fotoacoplador, tá? Mas se o curto da placa sumir, aí eu testo direto no pininho aqui, no pino 4 só, isolado, né? E se no pino 4 com o ground estiver dando 0, indica que internamente esse circuito está danificado, tá? E aí você pode prosseguir com esse teste, já detectamos uma falha aqui, né? Pode prosseguir com esse teste para o pino 5, que é a VCC, que a tensão está baixa, né? Vamos ver como é que está aqui, ó. Ó, mesmo na escala de diodo, pessoal, no pino VCC, do outro lado aqui, ó, ele está dando aberto, o que está ok, tá? Então o problema não tem um curto aqui no VCC. O problema do curto que nós detectamos está no pino 4 aqui do CI, tá? É um macete que eu estou passando para vocês. E já o dreno não tenho que testar, pessoal. Os outros dois terminais lá, que é o 7 e o 8, tá? Esse aqui é um CI com 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 6, ele não tem o pino 6, né? Então nós temos o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, 5, 6 e 7. Pino 1, como eu falei para vocês, a saída do iSense, da corrente do source, né? Pino 2, a tensão de entrada, a alimentação que dá o start. Pino 3 é o ground, pino 4 é o FB, o feedback, ou proteção OLP, né? O pino 5 aqui, alimentação VCC, que não está em curto. Pula aqui, né? O terminal 6 não existe. O 7 e o 8 é o mesmo terminal, que é o dreno, que está ligado ao primário do transformador Chopper, que vai fazer o chaveamento da fonte, tá? Então, pessoal, vamos fazer isso agora. Vamos abrir esse terminal aqui, né? Esse solda aqui e verificar se o problema está no integrado ou se de repente está nesse o fotoacoplador, ou de repente algum capacitorzinho cerâmico, né? Ou algum capacitorzinho que está ligado entre o pino 4 e o ground, tá? Vamos testar agora isso aqui.
Primeiro vou testar se em relação ao pino 3 aqui, ó. Pino 3 é esse pino aqui, ó, tá? Pino 1, 2, 3, 4. Pino 3 a gente sabe que é o terra, né? Tá ligado ao negativo da fonte de entrada, a fonte primária. Vamos testar, ver se tem curto ainda em cima do pino 4, do circuito, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar na parte da solda, que é no circuito, tá? Então a gente já percebe que não tem mais curto, pessoal, olha só. Aquele curto que estava acusando entre o pino 3 e o pino 4 não existe mais, ó. Por quê? Porque eu soltei o terminal do circuito integrado aqui, ó. Tá? Ele está solto aqui, ó. A câmera não vai pegar muito bem, pessoal, mas eu soltei ele aqui, tá? Eu soltei ele aqui, ó. Então agora a gente vai testar direto no integrado aqui, ó, no pino 4 do integrado. Ó, o mesmo curto que estava acusando antes está aqui no integrado, ó. Entre o pino 3 e 4, com ele dessoldado, né, o pino 4 dessoldado da placa, o curto permaneceu no circuito integrado, indicando para nós que esse circuito PWM está com defeito, tá? Por quê? Porque poderia ser um capacitorzinho aqui do lado, esse capacitorzinho poderia estar em curto, mas nesse caso já acusou que é o integrado, pessoal. Então temos que remover esse integrado aí. Muito bem, pessoal, já compramos o circuito integrado novo, né? Conforme você pode ver na imagem, ele custou R$ 13,50, né? Ok, pessoal, tranquilo. Agora vamos fazer uma limpeza com álcool isopropílico, né? Verificar se não tem nada em curto aqui, né? Tá tudo certo. Ok. É o seguinte, pessoal, a gente testou antes, né? Nós tínhamos verificado antes um curto, né, circuito entre o pino 3 e o pino 4 aqui do circuito integrado, né? Vamos verificar agora se esse curto-circuito desapareceu mesmo, né? Vamos verificar agora, tá? Muito bem, então aqui nós temos o pino 4, que faz dupla função, né? Feedback e OVP. E aqui o pino 3, que é o ground, ó. Ó, a gente já não tem mais curto aqui, tá vendo? O curto-circuito que existia no anterior, que nós testamos anteriormente aqui, ó, ele já não tem mais, ó. Certo? Tá? Inclusive nós estamos na escala de resistência, eu vou colocar para a escala de diodo, semicondutores, porque ele vai pegar o diodo Zener, que está internamente, conforme nós vimos no datasheet, né? Ó, aqui pegou uma condução de um diodo, né? Tensão de junção, invertendo é para não dar nada, né? Tá aqui, ó, OLP, perfeito, pessoal. Então a gente detectou que realmente existia um curto, né, nesse circuito integrado aqui entre o pino 3 e 4. Provavelmente esse é a causa do defeito, né? Testamos os demais componentes ao redor, tá tudo certo, né? Agora nós vamos montar a fonte. Muito bem, pessoal. Primeiramente, com a placa já está funcionando, conectado na rede elétrica, né? Nós pegamos a ponteira preta do multímetro, colocamos na carcaça do equipamento aqui. E com a ponteira vermelha, nós vamos conferir as tensões do conector, tá? Conector da fonte. Começando pela tensão standby, né? Vamos começar aqui, ó. 4,7, quase 4,8. Isso com o televisor desligado, tá? Ele não está ligado já, o Power On não foi ligado, né? O botão Power não foi ligado. Então nós sabemos que temos a tensão do standby aqui. A tensão de 24 volts aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois conectores de 24, você vê que está zerado, ou seja, a fonte principal não ligou. A tensão de 12 volts também está zerada aqui, ó, tá? Está zerada, indicando que ela não ligou. Então o que eu quero que vocês anotem, pessoal, é a tensão, as tensões no conector de todos os pinos com o televisor desligado, tá? O Power OK, ó, com o televisor desligado, nós temos 0, tá? O 5,2 a tensão cai um pouquinho, 4,7. 5,2 seria com o aparelho ligado, né? O PS-ON, um pino extremamente importante para vocês que trabalham com eletrônica, conserto de TV ou outros equipamentos. O PS-ON é o que dá a partida na fonte, né? Vai ligar a fonte principal, consequentemente alimentando o driver LED e todos os estágios do aparelho, tá? Vamos ver que tensão nós temos com ele desligado. Temos 0, tá? E aí nós entendemos lá o circuito de chaveamento, que com 0 realmente não libera as tensões de funcionamento, tá? Consequentemente 24 vai estar 0, 24 0. Os três próximos terminais aqui são GND, né? Ground, 12 volts, tudo desligado. O DIN também vai estar desligado, porque é o comando de brilho, né?
E o comando on-off, que é o liga-desliga do driver LED aqui, ó. O aparelho desligado está em zero. Em zero, tá? Agora, pessoal, eu vou apertar o botão power do equipamento e vou deixar conectado, ó, a ponteira medindo aqui o PS1, tá? Quando eu pressionar lá o botão power, você vai ver que a tensão vai subir aqui, tá? Perfeito, ó. Já a placa principal liberou o comando para ligar a fonte, tá? Esse 4.12 aqui é a tensão que libera a fonte principal para funcionar, tá certo? Agora nós vamos começar a medir as outras tensões. Começando aqui pelo 5,2, né, que deve estar normal. 5,2. 24 volts da fonte principal, alimentação do driver LED, ok. Um pouquinho baixo, mas é isso aí, tá? E o 12 volts aqui, ó. Tá? 12.7 também está ok. Agora vamos verificar qual que é a tensão do power ok. Essa tensão do power ok parece que não está nem funcionando, pessoal. Ela continua em zero aqui, não houve alteração nem no com ela desligada, né? Ela em standby ou ela ligada, tá? Não houve alteração. Já no on-off do driver LED nós temos já 4 volts, que é um comando nível alto, tá? Para ligar o driver LED. Então o driver LED já está ligado. Esse televisor já está funcionando, pessoal. Eu vou montar ele e nós já vamos verificar todo o funcionamento do aparelho, tá? Muito bem, pessoal. Então o aparelho está aí. Voltou para ativa, né? É isso aí. A eletrônica tem os seus desafios, né? Algumas coisas você consegue resolver de forma fácil, né? Alguma coisa mais simples. Um defeito na fonte standby, um defeito em algum transistor chaveador, né? algum MOSFET que queima, né? Um CI PWM. Qualquer defeito ali, na verdade, com análise, com dedicação, você chega lá, tá? No controle remoto, né? Então tá desligado, vamos religar novamente aqui, né? Olha, acionou já o botão, já acionou a legenda da Philips. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado então desse vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí, né? E espero que você continue estudando, aprendendo e se desenvolvendo no conhecimento, né? Porque o conhecimento é aquilo que nos proporciona, né? Alegrias de fazer as coisas funcionar, nos dá um meio de vida, né? Que é sempre importante nós estarmos aí aprendendo sempre, constantemente, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu todo o vídeo, né? Deixa seu like, ajuda a compartilhar esses nossos vídeos aí com seus amigos que gostam dessa área, né? E espero que em breve nós estejamos aqui com mais algum conteúdo para agregar mais ao seu conhecimento. Um grande abraço e até lá!